Na coletadeira, meu pai pegava um pelego de ovelha, colocava nos pés da coletadeira e eu me deitava. Dormia, acordava, olhava pra cima assim, né? Aí tava ele olhando pra baixo. E ele me olhou um dia assim e falou assim: nossa, meu filho, como eu queria estar aí no teu lugar. E eu olhei pra ele e falei assim: e eu queria estar aí no teu. E quando ele veio a falecer, cara, o negócio, a engrenagem simplesmente fez assim. Então, eu tive que virar o homem da noite pro dia contra a minha vontade, digamos assim, né? Então, eu tive que me forjar na dor. Só que daí eu pensei, cara, se meu pai faleceu em 2018 eu tô vivo, velho, eu dou conta também, né? Ah, vai ser foda, mas eu dou conta. Aí o gerente acabou saindo e o resto ficou. Cara, em menos de um ano, os outros dois antigos saíram também. Eu pensei, puta merda, cara, eu tô fazendo tudo errado. Tem muita gente, às vezes, quando eu vou nos lugares, nas empresas, nas feiras, enfim, o pessoal fala assim: ah, teu filho do Sérgio? Sim. Nossa, eu conhecia muito teu pai. O pessoal vem e conta uma história. Ah, teu pai era meu amigo e tal, papapá. Teu pai deve estar orgulhoso de ti. Está começando mais um MFcast, o podcast do MF Rural. Eu sou Roberto Lucas e o assunto de hoje nós vamos falar um pouquinho da produção de grãos de um estado que eu gosto muito, que é o Rio Grande do Sul. E para isso nós temos aqui ele que é agricultor, agrônomo, sucessor também, Lourenço Ros. Tudo bom? Falei certo? Ros? Não, é Ros. Lourenço Ros. É isso. Tudo bom? Aí, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. E bora conversar. Bora. E aqui ao meu lado, Walter. Você tá bom, Walter? Bom demais da conta. Eu sou suspeito para falar que eu também sou apaixonado no Rio Grande do Sul. Não anima, não é com você, não. É o Rio Grande do Sul. Aí, Ó, o lugar. Ó. Então, o lugar é bom demais. Ali tem. O Rio Grande do Sul, para quem não sabe, tem muita gente. Os gaúchos. Os desbravadores gaúchos foram para o Mato Grosso, fizeram o Mato Grosso crescer muito. Verdade, Mato Grosso hoje é o que é, graças aos gaúchos. Mas os gaúchos também resolveram plantar no Rio Grande do Sul, coisa que ninguém acreditava que ia lá, que é soja, milho, né? E aí teve até já maior produtor por área e produtividade lá no Rio Grande do Sul. A prosa é boa. Bora que é bom. Bom, Lourenço, vamos lá. Como é que o agronegócio entrou na sua vida? cara, o agronegócio acho que entrou na minha vida no momento que eu tava dentro da barriga da minha mãe, né? Porque eu venho de uma família de produtores rurais. Tá. Tudo começou com meu avô, juntamente com os irmãos dele. Então, cara, desde que eu me lembro, assim, né, de muito criança, tava sempre pendurado com meu pai, principalmente, em cima de coletadeira, trator e tal. Então, cara, Você já nasceu nesse ambiente de nasci fazenda. nesse ambiente. Sim. Tá. Quando eu nasci, meu pai já era produtor. E aonde que é o que você nasceu ali? Foi nome Toque mesmo? Eu sou natural de Não Me Toque, Tá. né, no Rio Grande do Sul, e a nossa propriedade fica no município de Santa Bárbara do Sul. Dá Tá. uns 100 quilômetros dali, mais ou menos. Não Me Toque, que tem uma feira maravilhosa lá. Boa irmão. demais lá. Uma das mais bonitas que eu já Das vi. mais bonitas e mais limpas que eu já vi. Lá é chique. E aí você começou lá. Bom, você desde criança no ambiente de fazenda. Então, pelo que você se lembra, já estava nesse meio aí, enfronhado nisso aí. E seu pai sempre foi produção? Como é que foi a... Então, antigamente, assim, quando tudo começou, lá no Rio Grande do Sul tinha muito campo nativo, não era tudo lavoura. Então, se tinha bastante gado, né? Gado de corte, não era gado de leite, era gado de corte e um pouco de lavoura. E o meu pai, ele foi um cara, assim, sempre muito apaixonado pela parte dos animais, assim, pelo gado, né? Tá. Tanto que quando ele terminou o segundo grau, a ideia dele era fazer faculdade veterinária. E aí meu avô na época não deixou. Ele falou, não, se tu quer estudar, tu vai fazer ou agronomia ou administração. Ele falou, não, eu quero veterinária. Aí meu avô acabou não deixando. E ele, não, então eu vou trabalhar. Aí tá, foi trabalhar com meu avô. E com o passar dos anos, né, ali nos anos 2000, até um pouco antes, assim, começou a virar os campos, virar lavoura e tal. Até que hoje a gente não tem mais nada de gado,
é 100% lavoura. Meu pai, quando era vivo, assim, ele gostava muito de gado, né? E aí ele acabava pegando, assim, algumas novilhas ali quando colhia a soja ali em março, abril, e a gente falava assim de invernar o gado, né? De pegar aquele gado assim meio magro, engordar ele e vender. Jogava na resteva. Isso, plantava uma cobertura ali, né? E aí depois terminava de engordar no coxo e aí vendia. Porque era a paixão dele, né? Tá, Mas... e isso aí, você já quando criança também pegou essa fase, então, de gado junto lá. Sim, peguei Tá. essa fase também. Aproveitando essa fase do gado aí, nessa época já sofria muito com a Noni? Cara, se eu te falar que sim ou que não, até vou te mentir, porque Ah. eu era muito novo, mas eu acredito que sim, porque até hoje é hoje. difícil de matar um anônimo. O Anônimo foi um capim que foi levado para o Rio Grande do Sul, extremamente, para poder esclarecer o público, porque muita gente não conhece, extremamente resistente, né? Muito bom de produção, porém, ele adquire uma característica que se arrancar ele do chão com a mão é difícil. É. Você enrola a mão. E, devido a essa dificuldade, o próprio gado vai rasando o dente muito cedo, né? Porque o dente desgasta. Depois tentaram fazer um trabalho há uns 10 anos atrás, fazendo uma aplicação que deixaria ele mais tenro ou deixar pastar mais cedo para poder cortar. Mas o anônimo é extremamente resistente. Era uma solução para o Rio Grande do Sul e acabou sendo um problema, né? Infelizmente. Mas só para esclarecer para você que está em casa. Cultura, o Walter Cultura. Celani, né? Também Mas sei. aí, vamos lá. Então tá, você já era muito pequeno, você não deve ter pegado muito uma fase de gado aí. Você foi se apaixonando pela agricultura mesmo. Sim. Mas me explica assim, quando que você falou, eu nasci no meio, mas quando que você, como pessoa, se identificou e falou, quero seguir nesse setor? Cara, eu acho que quando eu tinha, sei lá, uma coisa que eu me lembro muito, assim, ali nos meus 7 anos, mais ou menos. Que eu aprendi a dirigir com 7 anos. Tá. Meu pai sempre me colocava no colo dele primeiro, tá? A mão junto. Meu pai tinha uma Silverado na época. Uhum. E aí, depois de um tempo, ele acelerava, ele pisava na embreagem, daí eu cambiava, né? E, cara, até com o passar do tempo que eu fui acelerando, tudo no colo dele, até dirigindo sozinho. Mas, assim, eu tenho uma recordação que meu pai ia colher, geralmente soja, assim, que é a minha maior lembrança, e eu era muito novo. Aí, depois do almoço, meu pai, assim, em época que não era safra, ele gostava de dar a famosa cesteada, né? De dar aquela dormidinha depois do almoço. E eu sempre dormia com ele, né? E aí, o que a gente fazia? Na coletadeira, meu pai pegava um pelego de ovelha, aqueles de ensinar cavalo mesmo, colocava nos pés da coletadeira e eu me deitava. Deitava, dormia, acordava umas horas depois. Aí o que eu tenho uma lembrança muito forte que, tipo assim, eu acordava, olhava pra cima assim, né? Aí tava ele olhando pra baixo e ele me olhou um dia assim e falou assim, nossa, meu filho, que vontade, como eu queria estar aí no teu lugar. E eu olhei pra ele e falei assim, e eu queria estar aí no teu, né? Enfim, e ele, assim, desde muito novo, ele sempre fez questão de me ensinar tudo, assim, sabe? Me ensinou a colher, me ensinou a plantar, me ensinou a dirigir. Até teve uma vez, daí eu já tinha uns 8 para 9 anos, eu incomodei tanto ele que eu queria uma moto. Até teve um dia que nós passamos na frente de uma loja de moto e eu falava, pai, a moto. E aí eu vou parar ali, se os tio deixar tu dar uma volta e tu andar e não cair, eu compro a moto. Aí eu falei, nunca tinha andado de moto. Puxa vida. Andava de bicicleta. Tá, os caras deixaram dar uma volta, fui lá e consegui andar de moto, né? Não caí, quase caí, assim, não fazer a curva, assim, né? E não caí. Ele foi lá e comprou a moto. Mas, enfim... aí, cara, sempre na fazenda. Aí, como a casa da nossa família, né, era em Nometoc, a fazenda em Santa Bárbara, às vezes o pai ia pra fazenda, dormia, no outro dia voltava. E aí, o que né, muitas vezes acontecia? Ele almoçava em casa, ia me deixar no colégio. Porque como eu era muito novinho, o colégio era de tarde, né? E eu lembro, assim, ele contava, minha mãe também fala hoje, assim, que eu chegava na frente do colégio e começava a chorar. Falei, eu quero ir, eu quero ir pra fazenda, eu quero ir pra fazenda. E meu pai era o cara, o coração torta de bolacha, assim, sabe? Molinho. E ele me olhava, às vezes falava assim, tua mãe vai brigar comigo, mas então, vou te levar junto. E pam, ele me levava pra fazenda.
Então, cara, é uma coisa assim que não tem nem muito como explicar. E era sabe? só você de filho? Não, eu tenho uma irmã, a Camila, que ela é 2 anos e meio mais velha que eu. Ah. E então, assim, cara, foi de berço mesmo, assim, sabe? Eu fui criado ali e sempre com cachorro também, sabe? Então, Eu vi nas veio suas de berço. publicações lá, você tem uns bichos grandes lá, né? Tem. Cara, meu pai sempre gostou muito dos Collin, assim, sabe? Aqueles cachorro peludão, bonito, assim. Até porque teve uma época que o pai gostava além do gado, ele tinha ovelha também. Sim. Até parou de lidar com as ovelhas por causa de roubo e tudo mais. Aí, os Collin, na verdade, cara, é um bicho bom, assim, pra lidar com as ovelhas lá no Rio Grande do Sul, né? E aí foi em 2022, 22 para 23, que eu conheci um cara que hoje é meu amigo lá do Rio Grande do Sul, que ele é criador de cane corso, que é uma raça italiana. Espetacular. E, cara, sou suspeita a falar assim, mas os cachorros dele, cara, ele já importou cachorro da Itália, da Rússia, do lugar que tu imaginar do mundo, ele já importou filhote, vai cruzando e tal. Então, sim, se não é o melhor canil do Brasil, tá entre os melhores, sabe? E aí eu via os cachorros dele, né? E falava, bah, uma hora eu quero ter um cane corso. Até que um dia teve uma oportunidade ali na cidade, apareceu uma mulher de uma veterinária, me ligou, ó, teve um pessoal que deixou uma cadela aqui, né, e tá pra adoção, que ela tá machucada. Daí eu fui lá olhar, a cadelinha me olhou, né, bateu o sentimento e eu adotei ela. E aí depois dali comecei a conversar com esse cara, que é o seu Lin, e até que um dia ele falou, tem que ter um cachorro meu. Porque de fato, assim, eu olhava pra minha cachorra, era uma coisa, eu olhava pros dele, era que nem tu pegar um cavalo, assim, aqueles, tipo, dos caras puxar as charretas e pegar os quartos de milha, aqueles crioulos de competição, sabe? Eram os cachorros dele. E aí em 2023 peguei um filhote, cara, é um bicho sensacional, assim, sabe? Eu sou doido, Dorme velho. conosco na cama, comigo, com a minha noiva, com o filho Mas dela. Não, e mas tal. ele é gigante. É um bicho de 60 e poucos quilos. Pois é. É. bonito. Meu próximo cachorro vai ser Esse é aquele que Um nós vimos cane corso. em Goiás, lá em né? Goiás. Isso Bonito mesmo. Cara, é um bicho muito lindo. Tanto que os primos lá, o João e o Eduardo, foram lá na minha fazenda e se apaixonaram pelos meus cachorros. Que eles têm o Que aí eles têm o né? Depende agora. Que foi o seu Lin, ele veio lá do Rio Grande do Sul. Aliás, o João tem o Depende. É. O coitado do Eduardo tem o Bilal. O Bilal. Falando nisso, foi até bom você lembrar, nós estamos gravando aqui, viu, Walter? Isso. Nem lembramos de falar isso, Verdade. nós estamos gravando aqui, que tá tendo um evento dos Primo Água aqui no Morro Agudo. Morro Estão Agudo. fazendo o dia de campo. E aproveitar porque o Lourenço tá aqui e a gente já trouxe para conversar um pouquinho. E eu quero lembrar mais uma coisa. Tem 2 empresas que estão ajudando a gente aqui, a estar aqui, que uma é a Baldan, implementos agrícolas, máquinas e implementos agrícolas, Baldan, você encontra todo tipo de implemento e pulverizador, né? Você tem também. Um abraço aí pro Fabiano, um abraço pro Walter, meu xará, Walter Baldan. E também para o pessoal da PEC Forte, que é identificação animal, brinco, material de primeira qualidade, alta tecnologia, tá? E vou abrir mais um parênteses que o Lourenço falou uma coisa, que tinha muito roubo de animais lá. Abigeato. Que é abigeato, né? É o abigeato no Rio Grande do Sul. Uma vez eu estava lá no Rio Grande, eu ia muito pro Rio Grande do Sul comprar cordeiro. Eu trabalhava na VPJ e comprava cordeiro lá no Rio Grande do Sul. Então na fronteira ali eu andei tudo. Pedras Altas, Piratini, tudo ali, Bagé, tudo ali andava. E aí eu cheguei, nós fomos jantar uma vez, estava lá na fazenda, o cavalo, o problema aqui, pra gente, o abigeato é muito problema. Eu nunca tinha ouvido falar aquilo. O que é abigeato? Tava eu e mais 3. Nenhum dos 3 falou nada. Eu falei assim, eu sou o único burro aqui, eu não sei o que é abigeato. Vou perguntar. Eu falei, mas o que é abigeato? Eu falei, não, abigeato é roubo de gado. Foi aí que eu descobri, aí quando você fala aí do abigeato, que ainda é um problema no Rio Grande do Sul. Tem né? bastante. Tem bastante. Não é só no Rio Grande do Sul, né? Não, mas é bem tudo- acentuado. Os caras têm a coragem de matar, carnear lá no pasto. E largar. deixar as buchadas, Deixar deixar buchada. lá na tua propriedade. Vaca prenha, mata ali. Triste. é foda. É foda, é foda. Mas vamos lá. Você de criancinha chorando para não ir na escola para ir com o seu pai pra fazenda. para fazenda. E aí você deve ter
feito isso várias vezes. Por exemplo, você falou da cidade. Quantos quilômetros é de Nome-Toque? Exatamente da cidade, tá fazendo 100 quilômetros. Não é pertinho, não, velho. 1h30, mais ou menos. 1h20, 1h30. Sua mãe tinha que ficar brava. E aí, você foi levando isso, foi crescendo juventude. E quando que você decidiu partir para a área mesmo e falar, ó, agora eu vou tocar? Essa foi natural o seu pai te passando as coisas? Ou isso aconteceu abruptamente? Como é que foi? Então, quando eu fui assim, ficando mais adolescentezinho, crescendo um pouco, o meu pai, né, em época de safra, tá colhendo. Ia final de semana pra fazenda, né, porque durante a semana tinha aula. E aí, ia final de semana pra fazenda, ia pra cima da escoletadeira, trator, enfim, caminhão. E aí, cara, foi em 2013. Eu tava no ensino médio, 2013. O meu pai, ele, em 1998, na verdade, ele tinha 37 anos e ele foi submetido a fazer um transplante de medula. Ele foi diagnosticado com leucemia, Tá. a LMC. Eu tinha 1 aninho de idade. Eu sou nascido em 97, isso foi em 98. E aí ele acabou indo para Curitiba, fez transplante lá. Eu tinha 1 aninho, minha irmã tinha 3 aninhos. E aí ele acabou ficando com sequelas no pulmão. Porque, infelizmente, ele era fumante. Quando ele era jovem, ele fumava. E aí, cara, ali em 2013 ele transplantou. Sei lá, foi ali por 2010, mais ou menos, começou a dar muitas crises, né, de falta de ar nele. Aí ele teve câncer nos pulmões. Bronquiolite obliterante, se não me engano. Era o nome da doença. E foi e assim, começou a usar oxigênio quando fazia esforço físico. Daí... Com o passar do tempo, usava oxigênio quando estava caminhando. Até que chegou um ponto que era 24 horas por dia. E aí eu estava no ensino médio, 2013, eu estava no 2º ano do ensino médio, e ele estava na fila do transplante pulmonar daí. E aí, cara, uma coisa muito louca, assim, que a minha irmã, daí a Camila, em 2013, ela foi entrar na faculdade de Direito. A minha irmã, daí foi fazer lá na PUC, em Porto Alegre. No domingo de noite, no domingo, meio-dia, a gente foi almoçar junto na cidade de Carazinho, eu, meu pai, minha mãe, minha irmã e tal, meus avós. E aí minha mãe pegou minha irmã, botou no carro e foi levar ela para Porto Alegre. Porque na segunda-feira, isso foi dia 3 de março de 2013, num domingo. Minha mãe pegou minha irmã, botou no carro e foi para Porto Alegre. E aí nós tava lá em Carazinho, e daí eu e meu pai ia voltar para Nome-Toque. Porque eu já tava com as aulas, né? As aulas geralmente começam em fevereiro. E aí meu pai chorou muito, muito, muito. Se meu pai não tinha nem condição de dirigir. Eu tava com, sei lá, uns 15 anos de idade naquela época. Né? Sabia dirigir. O pai falou, vai dirigindo pra Nome-Toque, não tem condição. Fui dirigindo. Aí eu tinha uma prova de química no outro dia. Aí eu tava estudando. Era umas 7 e pouco da noite. E meu pai tava na cozinha jantando. E aí tocou o telefone dele. Era do hospital. Falando, tem um órgão aqui pra ti, chegou um pulmão, é compatível contigo, né? E aí, ele pegou assim, ele foi muito sangue frio, né? Ele chegou, olhou pra mim assim, viu? Fecha toda a casa, eu vou pedir pra alguém me levar lá pra Porto Alegre, vou fazer o transplante do pulmão. Falei, tu só pode estar ficando louco, né, velho? Vou junto. E aí, enfim, daí fui junto com ele e tudo mais. Foram só vocês dois? O irmão dele acabou levando dirigir, ele. Né? Isso, pra ir dirigindo. O meu tio acabou levando ele. E aí, cara, o mais louco, assim, é que foi exatamente no dia que a minha irmã, foi sair de casa, né? E foi em Porto Alegre também, daí, o transplante pulmonar. E, enfim, daí ele fez o transplante, correu tudo bem, graças a Deus. Cara, e ali até, daí eu estudava em Carazinho. E aí, quando isso aconteceu, eu falei, eu quero voltar para Nome-Toque, para ficar mais perto do meu pai. E eu acabei usando isso um pouco como desculpa também, porque eu tava meio mal no colégio. Aí em Nome-Toque era relativamente mais fácil o colégio. E eu falei, quero voltar para Nome-Toque, para estar perto do pai também. E aí, cara, ali assim que o pai começou assim, meu pai conversava muito comigo, sabe? E aí ele falava assim, filho, eu preciso que tu toque as coisas e tal, né? E ele sempre falava assim, que tu vai cuidar da tua mãe, que tu vai cuidar da tua irmã. E ele brincava assim, porque eu não sei até quando eu vou estar aqui.
né? E aí, então, cara, foi sei lá, desde dali que ele começou a me instigar pra estar no meio, sabe? Que idade ele tinha? Quando ele transplantou... O meu pai era nascido em 60. Em 60. 2013, então ele teria 53? 53 anos, É, 13. 53 anos. 53, Então. Mas quando ele fez o primeiro transplante da leucemia, ele tinha 37. 37. E aí até daí, enfim, ali ensino médio começa aqueles testes vocacional que o pessoal faz pra descobrir. Eu falava, nem quero fazer isso, eu quero fazer agronomia. Porque eu quero cuidar da fazenda, né? Então eu nunca tive dúvidas, assim, do que eu queria. Que eu sempre queria seguir a fazenda, assim, sabe? Seguir os passos dele. Bom, e esse, é porque você falou assim, eu nunca tive dúvida, né? Mas é um pouco também do seu pai sempre te direcionando, né? Porque que é o que você falou ali, você vai cuidar, você vai... E ele já foi implantando isso na sua cabeça, de repente, sabendo da condição dele, já implantando você para que você tomasse conta de tudo, né? Isso. E até a minha irmã, como assim, ela acabou indo fazer a faculdade de Direito, aí ela chegou ali no 8º semestre da faculdade dela, ela falou pra nós assim, eu não quero mais isso aqui. Aí meu pai não conversou com ela, meu pai e minha mãe falou, ô Camila, mas de repente já que, né, tá nos finalmente, termina. Que se precisar de alguma coisa pra fazer, tu pode fazer pra nós, né? Aí ela acabou terminando, aí minha irmã formou em 2018 e acabou voltando pro interior. E daí foi trabalhar em casa, né, conosco. E aí, a minha mãe, ela ajudava meu pai na parte do escritório, que a gente chama, né? Tá. Parte administrativa, financeira, burocrática. Uhum. Que aí foi pra esse lado que minha irmã foi, pra ajudar minha mãe a fazer essa parte dessa gestão. E meu pai era o cara mais do operacional, assim, no caso, né? E interessante, aí depois de quanto tempo mais ou menos ali foi seu pai, você falou, faleceu quando que você falou? Meu pai acabou falecendo em 2018. Ele fez o transplante 5 anos depois. ele fez o transplante dos pulmões, né? Foi os 2 pulmões em 2013. Ele teve uma vida, assim, muito, muito boa, assim mesmo, sabe? Até 2016. E aí acabou... Ele acabou tendo umas crises de diverticulite. Puxa, nada a ver uma coisa com a outra. Isso. E aí, em 2016, ele internou algumas vezes no hospital, em Porto Alegre, sempre ia pra Porto Alegre. E aí, até que chegou o médico e falou assim, Sérgio é o nome do meu pai, tu vai ter que fazer uma cirurgia e tirar um pedaço do intestino. Senão, daqui uns dias, cara, vai te atacar e tu não vai resistir. Ele chegou, assim, a quase bater as botas, assim mesmo, sabe? E ele tinha muito medo e tal, porque, pensa, já tinha feito 2 transplantes. No primeiro transplante dele, que foi o da leucemia, da medula, o médico deu 6 meses de vida pra ele. Deu 6 meses. Então ele era, assim, ele tinha muito medo, assim, sabe? E ele sempre falava, assim, que o que ele mais queria era ver os filhos crescer. Eu e minha irmã, né? E graças a Deus ele conseguiu. E daí, enfim, daí em 2016 começou a ter essas crises. E aí até que chegou 2018, assim, ele... Daí nós... E ele com medo de fazer a cirurgia. E com medo até que, cara, chegou num ponto que nós conversamos entre a família e falamos, cara, é melhor fazer, porque senão, se não fizer, uma hora vai dar ruim. Vai. E ele acabou fazendo, deu tudo certo, sim, só que em função dele tomar muito medicamento, ele não teve uma cicatrização muito boa. E aí ele teve que colocar aquelas bolsinhas de colostomia. Tá. Ele ficou uns 2, 3 meses com essa bolsinha em casa, daí. E aí quando ele foi voltar pra Porto Alegre pra tirar a bolsinha, cara, tava tudo certo. Eu morava em Passo Fundo, né, fazia faculdade de agronomia lá. E meu pai era um cara assim que nem tu perguntou, né, cara, a gente era muito próximo mesmo. Eu fui morar em Passo Fundo em 2015, né, que eu comecei a faculdade de agronomia lá. E aí o meu pai me ligava todo dia, né, quando eu não tava com ele, 2 vezes por dia. Perto do almoço e final da tarde. Então ali, 11h30, meio-dia e meia, ele me ligava, e lá pelas 6h30, 7h também, todo dia. E aí chegou um dia que ele, numa quarta-feira, ele me ligou, e aí ele falou, tava numa facerice, né? Filho, tu não tem noção. Tirei a bolsinha, consegui, né? Ir aos pés, né? Pra não falar palavrão. Ir aos pés, Ele falou assim, inaugurei de novo, né? Tô faceiro e tal. Eu falei até, pai, e aí, como é que tá a situação? Quando é que tu volta pra casa, né? Ele falou, não, o médico falou que final de semana vai dar tudo certo, vou voltar e tal, tô bem, tô no quarto já, tua mãe tá aqui comigo. Cara, aí chegou
Na sexta-feira ele me ligou também e falou: ô filho, cara, não vai dar pra ir hoje pra casa, acho que vai ter que ficar pra amanhã. O médico, né, quer me avaliar um pouquinho melhor e tal. Cara, daí na sexta-feira, foi na sexta ali, acabou, ou não, minto, foi no sábado. No sábado estourou os pontos que ele tinha, eram uns pontos acho que internos, e aí, enfim, ele foi às pressas pro bloco cirúrgico, cara, mas acabou pegando uma infecção ali generalizada e acabou não resistindo. Então, assim, a gente até comenta, às vezes parece que na parte mais fácil, né, que não... verdade. É verdade. Depois de passar tudo que passou... Querendo ou não, ele lutou, cara, há 20 anos, assim, sabe? Mas, graças a Deus, consegui, né, aproveitar ele, né? Eu tinha 21 quando ele faleceu. E, enfim, foi mais ou menos isso, sabe? Então, cara, nunca tive dúvidas, assim, da profissão de seguir, assim, sabe? E aí, quando seu pai faleceu, de repente, você estava na faculdade ainda? Tava no 7º semestre da faculdade. 7º semestre. E nesse período, entre a faculdade e a fazenda, como é que ficou Cara, foi um período, assim, de muitas incertezas, assim, sabe? Porque eu tava, enfim, no 7º semestre da faculdade e eu, assim, confesso, assim, que na época da faculdade, cara, era uma época, assim, que eu não me preocupava muito, assim, sabe? E o meu pai, ele sempre me falou uma coisa, assim: filho, aproveita cada fase da tua vida, porque senão depois que tu for velho, tu vai querer voltar pra trás. Então ele falava assim: época da faculdade, tora o pau. Ele brincava, né? Tua época de solteiro, aproveita, sabe? Depois, cara, tu vai estar casado, enfim, passou, aquilo ali passou, vai ficar pra trás, né? E aí quando ele faleceu, eu tava no 7º semestre, cara, eu tava fazendo assim, ó, eu estudava de segunda a quinta, manhã, tarde e noite, porque eu reprovava em matéria, daí eu adiantava a matéria porque eu queria me formar com a minha turma, né? E aí, cara, eu pensei, puta merda, meu pai faleceu em setembro, dia 16 de setembro. Nós tava prestes a começar, assim, a plantar soja. A gente começa a plantar soja em meados de outubro. E, cara, na hora, assim, eu pensei, vou largar a faculdade. Vou largar a faculdade, vou ir morar na fazenda, sabe? Começou a passar um turbilhão de coisa na cabeça, né? E aí minha mãe falou assim, minha mãe e minha irmã falaram: Lourenço, se tu largar a faculdade, tu não vai voltar mais. Não, eu volto. Mas ela falou: não, tu não vai voltar. Ó, vamos se abraçar, vamos se ajudar. Depois que tu se formar, daí tu assume de verdade, né? E, cara, isso só deu certo também porque a gente tinha na época, e tem até hoje, um gerente, né, que era o braço direito do meu pai. Cara, ele começou a trabalhar conosco, com meu avô, na verdade. O Palha, ele tá conosco há, cara, 32 anos. Então, em função até da doença do meu pai, como o pai não tava todo dia lá também, ele tocava, ele tinha a mão do negócio, sim, né? Então, com a minha mãe ajudando e ele lá, eu fiquei relativamente tranquilo, né? E até na época eu chamei os professores lá, o coordenador do curso da agronomia, e falei assim: cara, queria ver contigo se tu pode me ajudar numa coisa. Em função, né, do falecimento do meu pai, eu vou ter que faltar umas aulas em época de safra, eu vou ter que estar lá. Eu só não queria reprovar por falta. Se vocês puderem só me dar essa mão, eu vou me dedicar pra, né? E ele falou: não, Lourenço, pode ficar tranquilo. Porque ele me conhecia, assim, eu não era de faltar aula, assim, sabe? Eu, quando reprovava, era por nada. E ele: não, pode ficar tranquilo. Porque eu falei: cara, se puder me dar essa mão, senão eu vou ter que largar a faculdade, porque agora eu tenho que assumir o negócio. E aí eles me deram essa mão, e de fato, assim, eu não faltava aula, era só quando precisava mesmo, sabe? E aí consegui me formar. Aí até me formei ali em 2020, antes de começar a pandemia. Tá. Daí você formou e já voltou pra assumir a fazenda. Então, aí, cara, eu formei início de 2020. A nossa formatura foi em janeiro, fevereiro veio a pandemia. Né? Tá. E aí, cara, veio a pandemia, aí eu quando, né, no último semestre da agronomia ele era estágio, aí eu até fiz lá na Cotrijal e no Metoc, pra ficar perto da minha mãe, perto da minha irmã, perto de casa, porque eu tinha o sonho de, cara, ir lá pro norte, ir pros Estados Unidos e tal, mas em função de ter perdido o pai, eu falei: não, eu preciso ficar perto de casa, né?
E aí, enfim, daí voltei a morar com a mãe, na casa. E aí, quando veio a pandemia, eu, a minha mãe e minha irmã nós fomos morar na fazenda. Porque, cara, todo mundo ficou com muito medo naquela época e tal. Se isolaram lá. Aí depois, quando começou a normalizar as coisas, a minha mãe e minha irmã meio que voltaram pra cidade e eu fiquei na fazenda. Porque eu falei, cara, eu, né, trabalho aqui, eu vou morar aqui. Aí, então, eu meio que morava na fazenda e elas daí voltaram pra cidade, mas elas iam pra fazenda também e tal, entendeu? E aí, que eu peguei a mão do negócio mesmo assim, foi 2020, ali, quando eu me formei. Que aí eu conseguia estar, assim, o full time na fazenda, né? Todos os dias. Como é que era esse momento para você? Porque uma coisa é você ter seu pai que estava produzindo, você ajudava. Aonde você está na faculdade, ter o gerente que ajudava. Como é que é depois? Falar, agora eu estou com um canudo na mão e eu é que vou ser responsável por isso. Como é que pesa isso? Cara, foi assim, até eu dou algumas palestras sobre sucessão familiar em algumas faculdades, assim, agronomia e tudo mais. E eu sempre falo, assim, acho que foi a parte mais difícil, assim, minha pós-formado como profissional. Por quê? 90% dos colaboradores que nós tinha naquela época, logo que eu me formei, era tudo pessoal, assim, antigo. O capataz lá, o gerente, tava quase 20 e pouco, 25, 28 anos. Tinha o cara de 18, 20, tinha o de 16. Acho que o cara que tava há menos tempo devia estar uns 5, 6 anos lá na fazenda. Então, assim, essa turma mais velha, cara, me viu lá naquela época que eu dormia nos pés da máquina. Então, eles me viam aprontando, incomodando lá, né? E então, acho que assim, foi muito difícil porque eu cheguei assim, cara, querendo mudar muita coisa, né? Porque até eu falo hoje nas palestras pra gurizada nova, tchê, não chegue em casa querendo mudar tudo. Porque o meu pai, em função do problema de saúde dele, ele era um cara assim que na lavoura, ele era assim, ele fazia o basicão, feijão com arroz. Meu pai, ele tinha muito medo de investir. Eu sempre falava pra ele, pai, vamos colocar pivô na fazenda, cara. E ele, não, pivô é caro. Pai, vamos colocar um silo com secador, não. Vamos comprar uma máquina nova, um trator novo e tal, né? Pai, não. Por que ele falava não? Ele tinha medo de investir e deixar a conta para nós pagar. Ele sempre falava assim pra minha mãe, pai, eu tenho medo de às vezes vir a falecer e deixar vocês com conta. Então ele assim, ele era muito seguro, porque a gente gastava muito com a saúde dele. Em função dele ter feito esse primeiro transplante, ele não conseguia ter plano de saúde. Então era tudo no particular. Tá. Cara, e uma cacetada de dinheiro, assim, com a saúde dele, sabe? Então ele tinha esse medo. Então ele não fazia investimento. E eu, né, saí da agronomia, cheio de ideia. Cheguei querendo... Não vou dizer revolucionar o negócio, mas eu cheguei querendo mudar bastante coisa. Cara, e acabou que... Cara, em 2022, o gerente acabou pedindo pra sair. E ali eu pensei que o mundo ia acabar. Confesso pra ti. E aí, cara, deu no mesmo dia, assim... Eu chorei, ele né? Quando ele veio pedir pra sair, que ele queria parar, ele chorou, eu chorei e tal. E aí eu depois pensei, cara, puta merda, cara, ele conhece aqui como a palma da mão dele, ele tava aqui antes de eu nascer, né, cara? Só que daí eu pensei, cara, se meu pai faleceu em 2018 eu tô vivo, velho, eu dou conta também, né? Vai ser foda, mas eu dou conta. Tá, daí o gerente acabou saindo e o resto ficou. Cara, em menos de um ano, os outros dois antigos saíram também. Eu pensei, puta merda, cara, eu tô fazendo tudo errado. Né? Eu comecei a pensar, cara, o que eu tô fazendo errado? Mas enfim, depois com o tempo eu fui vendo, cara, que o formato do meu pai de trabalhar era o meu era outro. E aí nós estamos em 2026, foi 2023, não, foi 2024. Eu divulguei nas minhas redes sociais que eu tava com uma vaga na época de gerente, porque quando ele saiu eu falei, tá, eu não quero um gerente. Agora eu vou botar a cara a tapa aqui e eu que vou comandar tudo. Cara, só que assim, eu confesso assim, eu não tinha vida social assim, né? Na época eu tava solteiro, cara, eu ficava na fazenda de segunda a segunda quase e não saía de lá.
Até a minha psicóloga, né, quando meu pai faleceu, eu comecei a fazer terapia, ela falava assim, Lourenço, tu precisa sair, tu precisa ver gente, tu precisa, né? E eu não posso, tenho que trabalhar, tenho que ficar na fazenda e tal. Eu não me permitia, sabe? E aí, até que, enfim, chegou num ponto que nós falamos assim, tá, vamos atrás de um gerente. Daí eu, né, divulguei a vaga e tal. E aí o Palha, esse que era o nosso gerente, ele pegou e me mandou uma mensagem. Ele tinha ido morar pra Rondônia. Puxa vida. Foi lá pra Rondônia. Ele pegou e me mandou mensagem, falou, daqui uns 15 dias eu vou estar aí no sul. Se tu não achar ninguém, vamos trocar uma ideia? Vamos conversar? Eu falei, cara, vamos. Daí mandei pra minha irmã e pra minha mãe, eu falei, ó. E elas falaram, bah, legal, né? De repente, se você se acertar e tal, show de bola. Daí, desses dias, eu tava colhendo safrinha de soja, ele veio lá na fazenda, a gente conversou, a gente meio que lavou as roupas sujas, assim, né? A gente conversou, tipo, o que não deu certo ali, né? Que ele pediu pra sair, e a gente se acertou, ele voltou. Então, agora vai fazer quase 2 anos que ele voltou. E aí que eu consegui a meio que voltar a viver de novo, né? A vida social. É, então ele ficou quase 2 anos fora e agora faz 2 anos que ele voltou. Esse negócio é interessante que você falou, porque muitas vezes acontece exatamente isso. Às vezes não é nem a falta do pai ou não, mas às vezes quando o pai dá abertura para o filho entrar numa propriedade e ele começa a querer tocar a coisa do jeito dele. É. Não, tá tudo errado aqui. Não é que tá tudo errado, nem que tá tudo certo. Cada um tem a sua maneira Cada um de tem seu tocar. jeito. O meu avô era de um jeito. Meu pai era de um jeito. E eu sou de outro, né? É que nem, cara, eu vi recentemente um vídeo no... Eu acho que foi um vídeo na internet. E não lembro de quem que era. Ah, não, perdão. Foi num evento que eu tava agora lá em Santa Bárbara do pessoal da 300. E aí... Eles foram contar uma história assim, que tava numa janta de família lá e tal. E aí a menina foi lá e foi fazer um peixe no forno lá, na forma. E aí ela ia lá e cortava a cabeça. Aí foram lá e perguntaram pra ela, por que tu corta a cabeça do peixe? E ela falou, não, porque minha mãe me ensinou assim. Tá. E aí a mãe dela foi lá e perguntaram pra mãe dela, por que, né? Corta a cabeça do peixe. Ela falou, não, porque a minha mãe me ensinou a fazer assim. Eu vi a minha mãe fazendo assim. Tá, e foram lá e perguntaram pra avó da menina. Por que a senhora, né, cortava a cabeça do peixe pra botar no forno? Porque a minha mãe fazia assim. Eu vi a minha mãe fazendo assim. Aí chegaram pra bisavó da menina e perguntaram, por que a senhora cortava a cabeça do peixe? Ela pegou e falou assim, porque a forma era pequena e o peixe não cabia. Mudou o tamanho da forma, mudou o peixe. Então, se tu for ver, o que eu tirei como lição? Que muitas vezes a falta de comunicação faz, às vezes, a gente fazer as coisas como antigamente também. Sim. Então, por isso que a gente sempre fala que a comunicação é essencial para tudo, né? Sem no dúvida. negócio, no relacionamento, em Mas tudo. você sabe que você contando isso, lembra que a gente entrevistou o Chum, né? Que hoje é presidente do conselho da Jato, né? E o Chum falou que quando ele foi assumir, ele falou, como é que é agora calçar o sapato do seu antecessor, né? E aí eu descobri que eu não estava calçando o sapato dele. A partir de agora era o meu sapato. Sim. O meu avô era o sapato dele, que era o de criação, trabalho. né, o trabalho. O outro veio com outro tipo de trabalho, era o sapato dele, e o meu hoje é outro sapato. Então não significa que eu tenho que me apertar por causa disso, né? Sim. E você veio com a sua característica também, né? Agora, faz parte do negócio errar, apanhar e voltar atrás, né? É isso aí. A gente tem que, né, desses erros, tirar como aprendizado e só cuidar para não errar de novo. Né? Levar como lição. Porque muitas vezes também a gente vai com aquela vontade de fazer e você acaba errando, pecando por excesso, né? Isso. É imaturidade um pouco também, né? De você, não, tem que ser assim. E as pessoas, igual você falou, o cara tava 30 anos, pô. Era só saber levar. Mas de Isso. repente, não, vai ser assim, Isso. espana mesmo. E o outro né? arrepia mesmo. Arrepia. Normal. Por isso que até, né, em algumas palestras eu sempre falo pra essa gurizada que tá na universidade, né? Eu falei, cara, não cheguem querendo mudar tudo, como eu falei. Aproveitem a energia de vocês, porque o jovem, né, tem uma energia cheia de ideia, com a vivência e experiência dos mais velhos.
Então junta as duas coisas e trabalha esse processo. E devagarzinho, né, os mais velhos vão, né, passando o bastão. E é impressionante, porque a gente só vai aprendendo isso quando tu vai ficando mais velho. Quando eu falava assim, não, ó, vai dar errado você fazer isso aí, vai dar errado. Você fala, aqui, mas ele não sabe o que tá falando, pô. Em Minas Gerais, nós usamos um ditado para definir isso, que é tempo que cura queijo. É. Queijo é fresco, você vai ter que esperar para ele curar. Ele não vai curar da noite pro dia. Então, é tempo que cura queijo. E eu falo sempre uma coisa também, né? Que é interessante. Aí, às vezes a gente vai fazer palestra para os mais novos, fala, olha, a diferença minha para vocês é que eu já fui novo. Vocês ainda não foram velhos. Então, é levar isso que amanhã vai ser seu filho, né? Sim. Como é que você vê isso? Você passou por um processo de sucessão, talvez um pouco traumático, né? Porque não é o que você quer, né? E como é que você pensa em fazer isso pro seu filho? Isso que tu falou, assim, até hoje eu gravei um vídeo aqui no Dia de Campo, assim, falando disso, né? Que, cara, quando meu pai faleceu, eu tava naquela fase, assim, o que era a minha preocupação? Passar nas matérias da faculdade, não reprovar, cara, e era isso aí. A minha preocupação naquela época Até então era isso. Cara, a preocupação, claro, eu pensava, temos que colher bem e tudo mais, mas não era eu que pagava as contas, era meu pai. E quando ele veio a falecer, cara, o negócio, a engrenagem simplesmente fez assim. Então, eu tive que virar o homem da noite pro dia contra a minha vontade, digamos assim, né? Então, eu tive que me forjar na dor. Então, cara, eu acho que assim, o dia que eu for pai, né? Tanto que eu falo pra Amanda, minha noiva, que o maior sonho da minha vida é ser pai, né? Pra poder... Eu falo assim, cara, se eu pudesse ser metade do que meu pai foi pra mim, pro meu filho, eu tô faceiro. Sabe, eu tô realizado. E, cara, desde novo, assim... Cara, acho que repetiu o que meu pai fez comigo. Pra mim já vai tá bom. Ele vai dormir no pelego? Se Deus quiser. Se Deus quiser. A única coisa, assim, que infelizmente naquela época, assim, meu pai não se tirava foto, né? Que nem hoje. Hoje tem telefone que tira foto de tudo, né? Verdade. Então, que nem eu brinco ali com o seu Gustavo, com a agenda do Zé Marcos, né? Cara, ele quando ele for mais velho, ele vai poder ver essa fase quando ele é novo, tudo que o pai dele tá vivendo com ele. E a gente conversa bastante, né? Porque eu falo, cara, eu vendo a tua relação com teu filho, eu lembro muito do meu pai. Né? E eu falei, cara, eu quero ser pro meu filho assim que nem, né, o Gustavo é com o Zé, né? Então, que é uma relação muito verdadeira, assim, sabe? Que ele tem o pai dele como o herói dele, né? Todos nós temos. Então, Todos nós temos. Pai é herói. Então é uma coisa assim que, cara, eu quero poder, né, obviamente, junto com a minha mulher, dar uma educação boa pro meu filho, pra minha filha e, claro, tentar fazer com que eles queiram continuar no negócio, né? Seguir no ramo da agricultura, que é uma coisa que não é fácil, né? Então, porque a gente tem muito amor por isso, né? A gente faz por amor, né? O pessoal fala assim que o agricultor, eu também falo assim, cara, que o cara para ser agricultor e hoje em dia ele tá continuando no negócio, ele tem que amar muito isso. Porque, bom, teve muita gente já que falou, né, que o cara tem que enterrar milhões e não vai saber se vai colher, né? Então, cara, muitas vezes eu até fiz um vídeo esses dias assim, né, do produtor rural, cara, 10, 15 vezes por dia olhando a previsão do tempo para saber se vai chover, né? Então tu planta sem saber se tu vai colher. Então, cara, o cara pra tá no meio do agronegócio, o cara tem que ser muito apaixonado. Eu falo assim, né, apaixonado, ter coragem. O cara tem que ser pau-ferro, né? Até, cara, já vários amigos meus, assim, que não são do ramo, falaram, cara, por que tu não arrenda, velho? Cara, tu vai garantir ali 20 e pouco saco por hectare. Cara, é um troço garantido, né? Que tu sabe que tu vai receber. Cara, tem muitos anos que, cara, não fecha a conta. Às vezes vai no negativo, às vezes tu empata. Quando tu ganha, às vezes, tu até ganha um pouquinho mais que isso. E já teve amigo meu que me perguntou, cara, por que tu não arrenda, velho? E vai ver sem preocupação. Eu falei, cara, porque eu sou apaixonado por isso. Isso aqui tá no meu sangue. Não adianta, né? Tá no meu sangue. Tanto que até eu tenho essa tatuagem aqui, ó, que o pessoal já me perguntou várias vezes no meu Instagram. O que ela significa, né? Quando meu pai transplantou os pulmões, né, que eu vivi tudo isso com ele, né, um pulmão. Aqui tá a assinatura do meu pai, Sérgio Rogério Ros, e a rúbrica dele. E esse desenho aqui fui eu que criei. Né? Eu fui passando as ideias pro tatuador e ele que criou isso aqui. Eu que inventei, eu não peguei pronto.
Ele primeiro desenhou um pulmão normal. Eu falei, não, cara, esse aqui vai ficar muito vago. Daí eu na hora pensei, cara, o que era a vida do meu pai? Era a fazenda, né? E o que ele cultivava? Milho. Aí o que eu peguei, né? De um lado dos pulmões, milho e soja, as culturas de verão, Cevada. trigo e aveia, Aveia. as culturas de inverno. Tá. Então, de um lado eu coloquei milho e soja, as culturas de verão, do outro lado, trigo e aveia, as culturas de inverno. Legal. Pra homenagear ele, sabe? Então, cara, eu não consigo me imaginar não estando lá, exercendo a profissão, sabe? Sofrendo ali. Sofrendo. É um É um negócio- sofrimento bom, ué. Te realiza, E a gente fala, e tem muita gente que fala assim, o pessoal reclama demais. Muita gente, eu falo fora do setor, né, e acaba falando, eles têm subsídio pra caramba. Tal. Gente, não é nem subsídio, é um crédito, você vai ter que pagar essa Claro. porra. Não é o dinheiro que ele tá. Ninguém tá te dando dinheiro, tá te Não. emprestando E tu vai dinheiro. pagar juro. Tá Você te vai pagar juros. vendendo dinheiro. Tá te vendendo, Tá te vendendo dinheiro dinheiro. que você vai ter que pagar. É. E se der errado, ninguém vai falar, não deu, né? Vamos, É. não existe, né? E Então, ainda assim, mais, muitas vezes, sei lá, vou dar um exemplo. Tu vai pegar 2 milhões no banco. Eles pedem área em garantia. exatamente. Então, muitas vezes, tu vai dar uma matrícula de uma área que vale 10 vezes mais aquilo ali. Você tá colocando o seu na reta, literalmente, né? Bom, e acontece no Brasil inteiro. Às vezes, do cara não conseguir pagar, o que o banco, né, vai lá? Vai lá e toma do cara. E o velho. detalhe não é por calote, né? É porque o isso é calote muito que é aquele importante negócio, você o cara, falar. não quero pagar. Não é isso. Ele É. trabalhou. Não é vagabundagem. Não. O cara trabalhou e não deu. Infelizmente, hoje, nós estamos... Esse 2026 vai ser o recorde de produção, porém, das margens mais apertadas que nós vamos ter. Tem produção alta, mas com margem apertadíssima, entendeu? Qualquer erro... E uma margem apertadíssima para pagar uma conta que já vem pesada lá atrás. É. Não é para essa, sabe? Bom, vocês que com certeza acompanham notícia lá no Rio Grande do Sul. Cara, quantos produtores não cometeram suicídio Pois no último ano? Impressionante. Só esse ano eu já sei de 2, né, Impressionante. que foram pra corda. Porque, cara, A saúde assim, mental do produtor rural esses tempos eu escutei uma frase de um cara, que não vem eu, né, citar o nome do cara, assim, o cara tem que ser muito burro pra se matar. Eu falei, cara, tu não tá na pele do cara, né? Não seja egoísta falar isso. Porque eu, infelizmente, o meu avô, o pai do meu pai, tinha depressão. E ele acabou se suicidando. Então, tipo assim, pro cara ter coragem de tirar a própria vida, cara, o cara tem que estar muito mal. E ele tem que ter muita coragem. Tem que ter muita para coragem. suicidar, tem que ter coragem. Cara, então assim... Ele não sabe o que não tá passando uma na doença, cabeça, né? é uma doença. Né, a depressão é uma doença. Então, cara, esses produtores, às vezes não eram depressivos. Mas assim, eu muitas vezes, né, que nem eu comprei uma casa agora, tô pagando, vou pagar ela parcelado. Cara, às vezes eu deito a cabeça no travesseiro e falo pra minha mulher, eu falo, em maio agora, né, porque nós geralmente no Rio Grande do Sul, né, geralmente o pessoal aqui pra cima é 30 do 4, né? 30 do 4. Nós lá é 30 de maio, é final de maio. Então, geralmente, as contas que a gente faz no Rio Grande do Sul é pra final de maio. Daí eu brinco com a Amanda lá, falo, em maio agora vai ter a parcela da casa. Então, cara, né, graças a Deus, eu me organizo bem. Mas, cara, mesmo assim eu já durmo preocupado, sabendo que tem aquela conta. Então, eu fico imaginando, às vezes, o cara que não tem da onde tirar, sabendo que tá devendo e que, cara, e que estão espremendo e que veio lá o banco e tal, carregou o trator do cara, carregou a plantadeira do cara, o cara não tem nem mais como trabalhar. Cara, e isso que você tá falando não é um privilégio, que eu falo só do privilégio, né? Do produtor rural, mas é de quem empreende como um todo. Porque a gente tem o produtor rural que tá ali, quem tá empreendendo, porque ser produtor rural é empreender também. Sim. E muitas vezes você tá ali, às vezes, tem a folha para pagar. Eu tenho que pagar a folha e é uma preocupação diária do empreendedor. E muitas vezes as pessoas não veem e falam, o cara é rico, o cara tem dinheiro, comprou... Rapaz do céu, a cabeça dele tá... Ele vê o saldo na conta, mas não vê o que tem para pagar, né? Que é bonito o saldo, né? É, um turbilhão a cabeça. E aí é onde você fala que a pessoa às vezes tira a própria... Porque não aguenta o sofrimento desse caso. O cara é correto e ele fala, eu não vou ter como marcar, o que eu vou fazer? O pessoal costuma assim, sei lá, vou dar um exemplo. O cara vai pra praia. Aposta lá tomando uma cerveja na praia, o pessoal já fala, o cara tá lá na praia, né? Não sei o quê. Mas eles não vê o cara se fudendo
o ano inteiro, às vezes, madrugada, trabalhando, plantando, pulverizando, né? Isso aí ninguém vê. Você falou uma coisa agora que é aí que vem. Foi bom você falar nisso. Falar, o cara posta lá na praia. Que é, você acabou caminhando pro lado das redes sociais. Sim. Ué, como é que foi isso para você? Quer dizer, também tem a rede social tem seu lado bom e seu lado ruim. O lado ruim, tem. que você coloca uma coisa ali, o cara já imagina do seu outro. Tua vida fica exposta, né? Total. Como é que foi essa migração sua? De quanto tempo? Aliás, quando começou, né? De quanto tempo você começou? E como é que foi esse crescimento? Cara, foi um negócio, assim, bem louco, assim, sabe? Na faculdade, eu entrei em 2015. Em 2016, eu e um grupo de amigos, a gente tava reunido no aniversário. E, vamos pra Barretos e tal. E eu, na hora, animei muito. Por quê? Meu pai, ele vendia semente de soja. Porque a gente é sementeiro lá no Rio Grande do Sul, né? A gente produz semente. E aí, antigamente, não tinha telefone, coisa rara. O que meu pai fazia? Entrava na caminhonete, subia Santa Catarina, Paraná, São Paulo e saía batendo de porta em porta para vender semente. E meu pai vendia muito semente para Barretos. E ele conheceu um cara que ele era ali do grupo dos independentes e tal, né? E meu pai foi para Barretos umas 2, 3 vezes lá no rodeio. Então eu sempre falava, quero ir também, né? Enfim, 2016 ali, a gente criou um grupo e tal. E aí a gente falou, temos que ir para Barretos e tal. Daí um dos guris falou, mas lá em Barretos tem as comitivas e tal, né? Né? Tá, vamos criar uma comitiva. Foi. Temos que ter um nome, né? Até que um dos guris lá falou, Chucros de Berço. Daí todo mundo, nome legal, né? Nome raiz, né? Chucro de Berço. Tá, vamos ver se já não existe esse nome e tal. Fomos lá, pesquisamos, não existia. Tá, criamos um grupo lá do WhatsApp, comitiva Chucros de Berço. Aí a gente falou, temos que fazer alguma coisa pra ir pra Barretos, né? Tá, não vai. É o Chucros de Berço lá, mas quem que são esses caras? Aí, cara, a gente fez uma logo, né? Fez uma bandeira e fez uns boné. Aí nós fomos uns 16 guris pra lá. Tudo de caminhonete. Saímos do Rio Grande do Sul, fomos pra São Paulo de caminhonete. Foi umas 5, 6 caminhonetes. E aí, chegamos lá, todo mundo com os boné, tudo igual e tal. Tirando foto, mandando nos grupos da faculdade e tal. Postava Facebook, Instagram e tal. Cara, e o pessoal que ficou, tipo os amigos que não foram, esses boné, eu quero. E ali eu falei pra um dos guris, falei, cara, vamos fazer esses boné pra vender? Vamos, né, fazer uma marca? Cara, daí teve 2 guri que toparam, né, fazer um investimento, e ali a gente começou. A gente mandou fazer 100 bonés, que era o pedido mínimo. Na época a gente pagou R$25 o custo, que era alto, né? Tinha boné que custava R$8, mas a gente queria um troço de qualidade. E a gente, vamos botar a vender 50 pila, né? Pegar o dobro, pelo menos. Cara, deu uma semana, vendeu tudo. E ali, eu tive a visão, eu falei, cara, o negócio pode dar certo. E eu sempre me espelhei, eu era fã do BFMS, né? Seguia o BFMS, tinha caminhonete, mandava foto, meu pai tinha os Jeep, mandava foto pra eles. E eles já eram uma marca. E eu me espelhava neles, falava, cara, esses caras são foda. Acho que nós vamos se espelhar nesses caras. E aí, deu 15, 20 dias, a gente já tinha vendido 200 boné do mesmo modelo. E aí eu falei, temos que fazer outro modelo. Que deu o cara que, né, já comprou um, vai querer... Pode comprar. Resumo da história. A marca, cara, depois a gente tinha mais de 10 modelos de boné, tinha camiseta, moletom, jaqueta, botina, chinelo, carteira, o que vocês imaginar de produto nós tinha. E aí, 2017, um amigo em comum me apresentou o Badinho, o colono, que é humorista lá do Rio Grande do Sul. Ele ficou muito conhecido, né, nacionalmente ali quando teve as enchentes. Que ele que puxou a frente daquela vaquinha lá que arrecadou mais de R$50 milhões. Eu conheci ele, tá? E aí, cara, como era muita gente ali no grupo, cara, tinha muita ideia que não batia. E aí até que o Badin chegou pra mim e falou, Lorenzo, cara, começa a gravar e tal, cara. Ele falou pra mim assim, cara, tu tem a faca e o queijo na mão, começa a postar teu dia a dia e tal, isso em 2017. E eu, cara, só que eu era envergonhado assim, sabe? Tinha muita vergonha de aparecer. E eu, não sei o que, tudo mais, não vou, tá. E foi passando o tempo e a cada pouco ele me falava. E a gente foi criando uma amizade, eu e ele. Até que chegou num ponto, assim, que eu tava... Daí, 2018, meu pai faleceu. 2019, eu tava no final da minha faculdade. E eu era a pessoa que eu cuidava do site, eu cuidava do Instagram. Daí o nosso secretário do escritório lá que fazia despachava as coisas por correio pro Brasil inteiro. E, cara...
assim, eu não ganhava nada por isso, era tudo no amor. Aí chegou um ponto que eu falei pros guri, eu falei, cara, pra eu continuar, né, fazendo isso, cara, tem que ganhar alguma coisa. O amor é bom até um certo ponto. Depois, cara. Aí tá, uns concordaram, outros não concordaram. Eu falei, tá, então é o seguinte: alguém faz o que eu tô fazendo, então tá tudo certo. Resumo da história, ninguém fez. E aí ali, cara, que eu vi que a marca meio que ia morrer, eu até tentei comprar a marca só pra mim, o pessoal não quis vender. E aí eu falei, tá, quer saber? Eu vou sair então. A marca é de vocês, podem ficar com a marca. E ali eu pensei, cara, vou dar cara a tapa, né? Se não der certo, tá tudo certo. E ali eu fui começando, 2019 pra 2020 ali. Cara, eu comecei assim devagarzinho, postar um storyzinho e tal. Cara, o pessoal caiu em cima. Porque naquela época ali, 2019, cara, era muita pouca gente postava e tal, né? Hoje em dia é comum. Cara, o pessoal zoava assim, ó o blogueirinho, videozinho. Aí eu ia lá e pum, deletava o vídeo. Até que um dia, o próprio Badim me falou uma coisa que eu lembrei do meu pai. Ele falou assim, cara, por que tu vai apagar? Tu não tá devendo nada pra ninguém, velho. Tu não tá se aparecendo. E por que eu falei que eu lembrei do meu pai? O meu pai sempre gostou de carro, e eu também. Né, hoje eu corro arrancada e tal de carro. E em 2013, meu pai comprou um Camaro. Camaro amarelo. Era na época da fase da música do Munhoz Mariano do Camaro amarelo. E aí, ali a gente começou a mexer no carro e tal, porque né, meu pai gostava disso, eu também. E aí, em 2016, eu tinha 18 para 19 anos, eu falei pro pai, vamos, quero começar a correr de carro e tal. E aí, por que meu pai deixou? Porque, cara, pouca gente sabe, eu já fiz de tudo na minha vida. Eu, desde criancinha, eu fazia artes marciais. E aí eu fazia Muay Thai, Jiu-Jitsu e tal. Aí eu botei na minha cabeça que com 17 anos eu queria lutar. Queria ir lutar em evento, queria ser lutador. Bom, uma coisa saudável. E aí fui lutar num evento. Aí esse evento que eu fui lutar, meu pai e minha mãe não queriam deixar. E eu falei, não, se vocês não deixar, cara, eu vou falsificar a assinatura de vocês. Eu vou ir. Eu quero ir e tal. Resumo da história, eles foram nesse evento. Cara, eu peguei um guri bem menor que eu, mas eu não tinha preparo, eu não me dedicava para aquilo, mas eu gostava. Resumo da história. Cara, fui nocauteado. Pra encurtar o caos. Eu enchi o guri de porrada, o guri aguentou, eu não tive preparo, ele me deu 2 socos, eu caí. Tá. Falta de ar, me levaram de ambulância pro hospital, cara. Foi um fiasco. Depois eu voltei lá pro ginásio. Tava eu lá normal, que o guri me deu 2 socos, eu caí. E ele lá com gelo na cara, tudo vermelho, né? Mas ele aguentou minhas porradas. Mas enfim, daí o pai falou, não, pelo amor de Deus. E meu pai e minha mãe sentados ali na primeira fila, né? E ele falou pra mim, pelo amor de Deus, promete pra mim que tu nunca mais vai fazer isso. Porque, cara, eu vendo tu ali, dando soco e tomando soco, eu não poder fazer nada. Tu não poder entrar na briga. É foda. E depois que tu caiu, eu ali, né, não podia fazer nada. Aí eu falei pro pai assim, eu falei, tá, pai, eu paro de lutar, mas tu tem que deixar eu começar a correr de carro. Que desgraça. Aí a minha mãe falou assim, tá, não podia ser algo mais tranquilo, né? Você não quer jogar xadrez? E aí eu sempre gostei da adrenalina, né? E aí o pai, como sempre gostou de carro também, ele, não, bora lá, vamos ver como é que é isso. Aí a gente começou a correr de carro. Aí, no primeiro arrancadão que eu fui na cidade de Birubá, fui eu e meu pai, a gente se inscreveu, nunca tinha corrido, não tinha treinado, o carro era totalmente de rua, né? Vamos lá. Mas ele tinha, né, uma preparaçãozinha no motor. E aí até que chamaram lá no microfone, atenção, pilotos, suas equipes e tal, compareço aqui para o briefing obrigatório. Meu pai me olhou, eu acho que é nosso. A gente é a equipe, né? Falei, tá, vamos lá. Enfim. Aí na categoria que eu corri, eu fiquei em primeiro lugar. Naquele primeiro evento. Aí chegamos em casa, assim, estacionamos na frente da casa, daí tiramos uma foto virado pra rua, assim, eu com o troféu e tal. Eu peguei e falei pro pai, eu falei, pá, eu queria tanto postar essa foto. Meu primeiro troféu correndo, a minha primeira corrida. Mas, pai, o pessoal vai falar que eu tô me achando, né? Por causa, tá postando Camaro e tal. Não vou postar. E meu pai falou, filho, por que tu vai ligar pro que os outros estão falando? Tu tá postando por quê? Porque tu quer se aparecer pros outros? Eu falei, não. É por causa da minha conquista. Ele falou, cara, então não liga pra opinião dos outros. Se a tua consciência tá tranquila, que tu não quer se aparecer, a pessoa que tiver te criticando,
é a pessoa que vai estar com inveja de ti, às vezes queria estar no teu lugar. Então essa pessoa, cara, ó, esquece. Aí eu pensei, cara, quer saber? Tá, vou postar. Tá, daí, cara, quando ia nas arrancadas ali, ganhava, eu postava. Cara, o pessoal às vezes falava, tá se aparecendo e tal. Ah, não dava bola. E então, quando eu comecei a gravar ali, que daí eu lembrava do meu pai. Cara, não tô postando pra me aparecer. É porque é legal, cara. Quero mostrar meu dia a dia. Claro. Quero mostrar a rotina, né? E aí foi indo, né? Isso, então, 2019, 2020, até que, cara, minha primeira parceria paga, assim, que eu ganhei uns troquinhos, foi 2022. Foi no Show Rural em Cascavel. Na verdade, eu nem ganhei os trocos. Eu calculei mais ou menos o que eu ia gastar para ir até lá. Eu falei, cara, e era uma multinacional do agronegócio. E aí eu pensei, cara, se eu for lá e fizer um bom trabalho, daqui uns dias tem Expo Direto. A Expo Direto, meu custo é 0. Então, dali a pouco, daí eu vou ganhar dinheiro. Aí fui lá, fiz um trabalho legal e já me chamaram para Expo Direto. Cara, e daí, enfim, foi assim que eu comecei, sabe? Mostrando meu dia a dia na fazenda. E o que eu sempre, assim, tive comigo, né? Eu falei, cara, o que eu quero gravar? Eu pensava como a pessoa que estava assistindo. Eu tenho que passar alguma coisa que vai ser útil para ti. Sim. Que tá, às vezes tu vai dar uma risada ali, mas, cara, tu vai ter que aprender alguma coisa ou tirar alguma lição. Porque senão, tu tá aqui com o telefone, tu vai, só passar, né? Então não vai ser relevante. Então eu sempre pensei assim, cara, eu tenho que ser relevante para as pessoas, eu tenho que ensinar alguma coisa. Então eu sempre tentei ser um pouco mais técnico. Só que daí eu vi que, cara, aquela coisa muito técnica é muito nichada. Então muitas vezes o pessoal falava, cara, sei lá, eu trabalhei o dia inteiro, eu quero chegar em casa, às vezes ver uma coisa um pouco mais descontraída também. O que eu comecei a fazer ali em 2000, que daí foi 2022, 2023 na verdade. Eu sempre estava colhendo e eu sempre tinha ciúme da máquina, né? Eu não descia da máquina nem para almoçar. E aí minha mãe me levava ao almoço e tal, eu comia na coletadeira mesmo. Até que um dia minha mãe chegou lá minha mãe e minha irmã chegaram com um chapéu de palha e tal. Peguei o telefone aqui, né? Filmei elas. A dona Tiana me trazendo comida e tal. E mostrei a marmita, ela levou um chocolatinho, um suco e tal. Cara, eu postei aquele vídeo. E aquele vídeo ali, em menos de 24 horas, viralizou. Passou de 1 milhão, assim. Acho que foi o meu primeiro vídeo que bateu 1 milhão, 2023. E eu falei, caralho, né? E começou seguidor subir, assim. Aí eu brinquei com a minha mãe, falei, ô mãe. E a Camila, né, minha irmã, amanhã traz marmita de novo, vou filmar de novo. Enfim, postei durante 5 dias ali, todo dia a marmita. Cara, eu ganhei, naquela semana ali, quase 100 mil seguidores. Foi uns 80 mil seguidores numa semana. Eu tinha uns 50, 60 mil, assim, eu quase dobrei, né? E aí o que eu comecei a ver, assim, que mostrar essa questão da família, né? Quem que começou a me seguir nesses vídeos? Foi às vezes aquela pessoa que lembrou da mãe fazendo uma comida, alguma coisa assim, aquela coisa da família. Então, o que eu tento fazer hoje, assim? Eu tento, né, passar essa parte técnica como produtor rural, como agrônomo e tal, para ensinar essa gurizada da faculdade, às vezes até aquele produtor rural que não tem tanta informação, mas também essa, não digo nem tanto descontraído assim, mas essa questão mais família. Então eu gosto de gravar minha mãe, gravar minha irmã, gravar minha noiva, né, para dar aquela quebrada naquele conteúdo muito mostrando técnico. a vida real e com a família junto. Tipo aquele assim, que nem esses dias, eu não lembro com quem eu tava falando assim, aquele lifestyle rural. Então tu vai mostrar a tua parte técnica, mas tu vai mostrar a tua vida real também, né? Teve um outro vídeo que viralizou recentemente, né, que foi eu, quando eu fui morar com a minha noiva, a gente sempre falou, não, vamos dividir o espaço, né? Aí tá, montamos um closet lá. Eu não tive espaço. Eu fiquei só com um cantinho. Aí eu peguei e gravei um vídeo falando assim, gurizada, quando a mulher de vocês falar que é sobre dividir espaço, é isso aqui. Aí eu mostro o closet, assim, né? Mostro o banheiro, mostro até os shampoo lá, ela com 10 shampoo e eu só com aquele clearzinho, né? Do Cristiano Ronaldo lá. Cara, esse vídeo viralizou também, né? Então, aí que eu pensei, cara, eu tenho que começar a mostrar essa vida real mesmo também. né? Que isso mostra que a pessoa é pessoa de verdade ali, né? Que eu não sou um personagem. Isso, exatamente. Né? E então eu gosto disso por isso. As pessoas, né, me conhecem por eu ser o Lorenzo mesmo. Eu não sou o Lorenzo porque eu tô com esse boné e essa camisa xadrez. Não.
As pessoas me conhecem com boné, sem boné, de camiseta, de regata, né? Da minha cara mesmo. Porque eu não sou um personagem. O que eu sou no Instagram, eu sou na vida real também. Inclusive ensina como que rouba milho, né? Como é que faz para roubar milho e não ferrar com o produtor? Explica. Cara, tchê, vou te dizer que tava rodando lavoura, né? Hoje a gente tem um agrônomo lá que roda conosco. Eu falei, cara, eu quero dar uma quebrada de gelo. E aí eu falei assim, vou fazer um vídeo que até vai causar um pouco de polêmica, né? Porque os agrônomos aqui, eles vão falar, cara, não fala bobagem, Lourenço. Mas geralmente o que dá polêmica dá engajamento. Claro. Se dá engajamento, dá visualização. Vocês sabem disso. E aí eu fui lá, né? Ó, vocês vêm aqui, pega a espiga de milho, tá? Quebra, aí deita, quebra o pé. Por quê? E daí pega um, falha um, pega um, falha um, e quebra o pé. Porque aquela planta que tá ali, ela vai parar de consumir nutriente. Ah, do lado, vai dar uma compensadinha. Claro que agronomicamente falando, a espiga já tá formada, mas enfim. E aí, cara, postei esse vídeo. Cara, no Instagram até, claro, não foi aquele estouro, mas deu 4, 5 milhões. No TikTok também passou de 2, 3 milhões. Facebook, no Shorts. Cara, depois eu vi que o Ratinho postou um vídeo, né? Enfim. E aí, cara, eu vi muita gente de cidade comentando, moço do céu, eu nunca roubei milho, mas agora até eu quero roubar milho. Não, porque você fala no começo, você vai roubar o milho, esse milho vai ser roubado. Então, rouba do jeito certo para não prejudicar o produtor. Isso, para pelo menos a gente não ser tão prejudicado, né? E aí foi legal que teve uns comentários assim, do pessoal, moço, então, eu não sei como roubar milho, de repente já deixa umas espigas dentro da sacolinha, atadinha na cerca ali, eu só vou lá e pego. Facilita a vida. Facilita a vida, né? Mas igual você citou o Ratinho, e isso é um fato que você falou, a pessoa, você chega trabalhando, quer descontrair, né? E eu tenho meu sogro mora em São Paulo, tá? Ele trabalha também. E ele sempre assiste o Ratinho. Eu falei, cara, até comentei com o Ratinho, meu sogro tá toda hora. Ele falou, Roberto, isso aí, os caras, ele falou, o pessoal acha que o meu público é só o povo que. Não, né? Ele falou assim, porque o cara tá. Aquela hora ele quer dar risada. É. Ele não quer pensar mais em empresa, ele tá ali pra. E eu tô ali pra fazer, pra divertir. É. Então é o que você falou, um pouco de você passar um pouco também dessa. Que isso aí é um vídeo que você falou aí. Isso. Mas legal, porque eu o cara- ganhei bastante seguidor com esse vídeo. O cara acaba vendo que, pô, legal isso aqui, né? Então, Gente, rir faz bem. Rir faz bem. isso. E fazer os outros Porque rir vai melhor, o que eu comecei a perceber? Que o meu Instagram, assim, não crescia, né? Então, até os guri ali, os primos, tenho uma amizade muito legal com eles, eles foram no meu dia de campo também e tal. Cara, e eles deram um boom, né? A gente conversa muito. Conversa com os primos, com os outros influenciadores também, que a gente tem amizade. Claro, o humor é mais fácil de tu viralizar. Porque, cara, o engraçado ganhar seguidor. Então, por que eu comecei a tentar também dar essa descontraída? Claro, eu não sou o cara que faz piada e tal, né? Não é muito meu estilo. Mas para tentar dar essa descontraída pra pegar e também conseguir aumentar um pouco, né, meu público. Mas uma coisa assim que até conversando com eles assim a gente consegue entender que por mais às vezes que o meu perfil não é aquele perfil que tem 500 mil, 1 milhão de seguidor, eu tenho uma autoridade muito boa. perfeito. Né? Porque eu sou produtor rural, eu sou agrônomo e tudo que eu divulgo nas minhas redes sociais são produtos ou implementos que eu uso na minha fazenda. Eu não saio divulgando alguma coisa que eu não testo, que eu não valido. Por quê? O meu nome está em jogo. Sim. Imagina que tu é produtor ali da minha cidade. Aí tu vê eu divulgando algum produto X. E aí tu vai lá e tu compra o produto porque eu divulguei. E eu não divulguei, né? Eu não validei o produto, não sei se o produto é bom, eu divulguei pelo dinheiro, né? E aí tu foi lá e comprou o produto. E o produto não é bom. Tu vai ficar bravo comigo. Sim. Eu comprei por causa que o Lourenço divulgou. Então, eu sempre tive pra mim, desde o início, que eu falei, cara, eu não vou aceitar dinheiro por algo que eu não acredito, né? Eu não vou perder minha essência. Então, todas as empresas que eu divulgo e tudo mais são coisas que eu acredito que eu valido. Então, até conversando com os primos, muitas vezes, cara, tem vídeo meu que dá 20, 30 mil visualização. É pouco?
pro tamanho do meu perfil. Mas essas 20, 30 mil visualizações é o suficiente para gerar, às vezes, uma venda para a empresa. Então, Lourenço, mas aí que eu falo pra você, a gente às vezes pensa que isso é pouco. É, Quando é que você vai juntar 20 mil pessoas num lugar pra falar de um produto? pois é. Hã? É que pra gente é pouco, né? Mas é Porque tu vê impressionante. milhões e Exatamente. milhões, Mas né? é que a gente tá acostumado. Mas, gente, pega 20 mil pessoas, é um estádio de futebol desses menores aí cheio. Que você tá ali falando pra aquele monte de gente. E da área, né? Então, assim, Porque o pessoal da área é o pessoal que te acompanha. Né? Exatamente. Até teve uma vez um fato curioso que uma empresa veio me pedir até um orçamento de uma publicidade, eu passei o preço. E o cara assustou e falou, nossa, com esse teu valor aí eu passo tantos segundos na Globo. Aí eu falei, tá, então passa na Globo. Aí eu brinquei com ele e falei, eu vou te fazer uma proposta diferente. Tu vai lá, tu anuncia a mesma coisa comigo e com a Globo, né? Se eu der mais resultado, tu vai me pagar o meu valor e o que tu pagou pra Globo. Tu vai pagar pra mim. Se a Globo der mais resultado do que essa propaganda, tu não me paga nada e o valor da Globo eu pago pra ti. E o cara não quis fazer. Eu falei, cara, eu sei o que eu vou entregar, porque é nichado. É nichado, total. Entendeu? Mas essa observação aí é muito válida. Você falar com 20 mil pessoas não é fácil. Validar isso, que é um nicho, É. né? É. E ser honesto, porque você pode botar ali 500 mil visualizações e falar, pô, deu 500. Não, e foi, né? eu vou falar até mais, Walter. Às vezes, para quem tá começando, você falou, você começou a fazer isso, nós temos aí o canal no Instagram. Se você falar e der 100 pessoas, cara, são 100 pessoas que você falou. Quando que você vai ter 100 pessoas na sua frente para você poder falar aquilo que você tá, que você vende ou que você produz? Até às vezes o produtor tá ali, fala do seu produto, você tá produzindo. Tem 100 pessoas ali te Então, se tu gerar alguma coisa de qualidade, não importa o número. Há poucos dias atrás também eu fiz um webinar e tal, com um parceiro meu, sobre, né, focado num produto dele, cara, tinha 30 pessoas ao vivo simultâneo. Eu ainda pensei, porra, cara, só isso. Em menos de uma semana já deu uma venda daquelas 30. Pronto, é isso aí. Já voltou investimento tranquilo. Já voltou o investimento, Entendeu? exatamente. Então, muitas vezes, né, o pessoal se deslumbra, visualização, mas nem sempre a visualização é o que gera o resultado, né? Então, De fato. é um negócio que o pessoal tem que saber diferenciar também, né? Uma coisa que eu queria falar pra você, porque assim, nós falamos também que falar um pouquinho, nós estamos já passando de 1h10 aí. Aí eu falo bastante. cara. Não, mas é Vai- bom, tá legal, boa, tá legal. coisa boa. Que eu queria colocar, aproveitar que é o seguinte, porque muitas vezes a gente fala trabalhar em família. Sim. Você tem sua mãe, a sua irmã e você lá. Você tinha o seu pai e tal, e você começou a tomar conta. Sim. E aquela que tomou conta do closet também, tá? A patroa que tomou conta do Ah, closet isso não foi só no do quarto, foi no do quarto de visita também. Pronto, tá vendo? E ela sempre fala que não tem roupa pra sair, né? Deixa eu sempre ver assim. um parênteses aí, que é o cara que chegou, velho, era moleque ainda, tava. Queria, e a mãe dele falou: escuta, o dia que você tiver a sua casa, você faz o que você quer. Aqui dentro da minha casa, não. Aí ele casou. Chegou e falou assim: agora eu vou fazer o que eu quero. Aí ela virou pra ele e falou: aqui não é a casa de sua mãe, não. Se você quiser. Aí o cara só pensou, tá tudo errado, né? Se lascou. É bem Desculpa, assim, continua. bem assim. Mas é, Da família. você como é fala, que como é que consegue fazer essa sucessão, no caso, trabalhar juntos sem ter atrito, Lorenzo? Como é que lida com isso? É cada um no seu espaço? Como é que funciona? Eu acho que o segredo para tu conseguir trabalhar em família é cada um saber qual que é a sua a sua tarefa, por exemplo. Um exemplo, a gente lá em casa, a gente tem muito bem definido que eu sou responsável pela parte técnica e operacional da fazenda. A minha mãe e a minha irmã são da parte administrativa. Então, assim, claro, elas questionam as coisas que eu faço, mas elas não dão pitaco. E eu não dou pitaco, né? Mas nós, como sócios, a gente senta toda segunda-feira de manhã e faz uma reunião de gestores. E ali, às vezes, o pau pega. Entendeu? Isso é papo ou isso acontece? Não, de fato? acontece Toda mesmo. segunda-feira. Às vezes, Não, claro, sim, não é eu- toda não, segunda, eu- mas a minha mãe, mas- a gente não fez a reunião essa semana, então segunda, mas se a gente não faz presencial, a gente manda áudio, tá acontecendo isso, isso e isso, né, pra, de fato, as coisas, né, tá todo mundo na mesma língua. Mas eu acho que, assim, o segredo para trabalhar em família é cada um saber sua posição
E também, muitas vezes, saber a ordem de hierarquia, Esse é o ponto. né? Porque quando que eu noto, assim, que muitas vezes o negócio não dá certo? Quando começa a vir muito agregado. Enquanto tava meu vô e os 2 irmãos dele, a sociedade dava certo. Quando começou a entrar os filhos e os primos, começou a não dar certo. É muita gente, né? Separou. Aí depois aconteceu a mesma coisa. E até um dia, eu perguntei para um produtor lá nos Estados Unidos, eu falei para ele, cara, qual que é o segredo para vocês conseguir manter o negócio? Eles estão na 7ª geração. Eu falei, cara, eu nunca vi isso. Nós estamos na 3ª, né? Eu falei, vocês estão na 7ª, qual que é o segredo? Ele falou, cara, o segredo é não separar. Porque se tu separar, o negócio vai enfraquecer. Então a gente tem que aprender a trabalhar em família. Se tu sabe aprender a escrever, se tu vai saber aprender a fazer conta de matemática, tu vai ter que aprender a trabalhar em família, por mais difícil que seja, né? Porque se tu separar, vai enfraquecer o negócio. Tudo que se compartilha multiplica, tudo que se divide acaba. É exatamente isso. Então, assim, é aquilo que você falou, é compartilhando todo mundo, cada um numa parte. E eu acho que, assim, também o principal é tu saber, né, que a gente fala muito lá em casa, é tu saber separar o negócio da família. Então, mas a gente fala isso, mas é difícil, né? É difícil. Mas assim, quando a gente tá sentado lá na mesa, eu, minha mãe e minha irmã, cara, dá discussão, sempre dá, porque tu tá falando do negócio. Mas, quando acaba a discussão, a gente se abraça, dá um beijo, a gente é pai, é mãe, filho, irmão, irmã. Então, tu tem que saber, né, o que é o mais difícil é tu saber separar a sociedade da família. O momento de tu brigar como sócio e o momento de tu ser família. Para não deixar com que isso estrague a convivência em família. Então eu acho que isso é a grande dificuldade. E a minha irmã sempre fala, a gente conversa muito, a minha irmã, às vezes ela tá comigo só na fazenda e ela fala assim, mano, a gente nunca vai separar a sociedade, né? Porque o vô separou com os irmãos, depois meu pai separou com os irmãos, e a gente tem esse medo, né? Porque eu e minha irmã, cara, a gente é melhor amigo. Quando eu era novinho, minha irmã me batia pra caralho, né? Porque ela era mais velha. E ela fala assim, nossa, eu não me vejo sem tu, mano. Eu falo, não, também, eu não vejo nós separando um negócio. Só que eu falo pra ela assim, mano, né? Ela vai fazer 31 anos, eu tenho 28, vou fazer 29. Eu falo, cara, eu tenho certeza absoluta que enquanto tiver só nós dois, o negócio, né, vai dar certo. Eu falei pra ela, o negócio, a gente vai ter que saber educar nossos filhos. Para os nossos filhos saber trabalhar junto. Porque se nós não educar eles para isso, depois vai ser primo e tal, papapá, daí vai dar a mesma folia que deu antigamente. Então vai depender de nós educar eles. E é difícil, né? É difícil. Fato. Sua irmã já é casada? A minha irmã é casada e tá grávida. Ela vai ter uma menina que vai nascer agora em agosto. E é interessante porque é o que você falou, quanto é irmão, é fácil. E aí você fala os teus filhos, mas aí tem a influência da mãe de um, Tem um do agregado. pai do outro. Que ali é onde começa a ter um pouco mais de confusão, né? E aquela questão também, né? Agape, lá no Rio Grande do Sul. Que você falou uma vez que eles fazem o seguinte, o cara entra para trabalhar, ele tem que provar que ele é capacitado para poder entrar na fazenda. Sim. Porque senão vira um cabide de emprego também, né? Você fala, não, é meu filho, ele vai entrar. Mas seu filho teria que aprender também para poder trabalhar. Porque muitas vezes a gente... não, põe lá dentro. Vai pôr. E é o erro, né? Querendo jogar. E aí é onde, às vezes, o cara tá sem capacidade de nada lá dentro. E um outro que tem e fala, esse cara tá aqui só estorvando aqui, né? Só porque é do sangue. Né? Só porque é do sangue. É uma coisa complicada, né, de lidar, né? Mas tem que ser trabalhado, né? Só depende da gente. Só depende da gente. Então, é aquela coisa. Se hoje olham pra mim e falam, nossa, Lourenço, como tem um cara pra frente, educado. Sim, graças a meu pai e minha mãe. Exatamente. Então, a gente é fruto, né, da educação que pai e mãe nos deram. Falando em pai e mãe, e aí a gente vai entrando pro final aqui, o que você hoje imagina que o seu pai tá vendo você hoje tocando a sua fazenda, a fazenda que ele tava lá. Se ele tivesse aí hoje,
que você conversaria com ele hoje? Ah. Cara, eu até tenho que segurar pra não chorar, porque eu me emociono muito, sabe? Mas tem muita gente, às vezes, quando eu vou nos lugares, nas empresas, nas feiras, enfim, o pessoal fala assim: ah, tu é o filho do Sérgio? Sim. Nossa, eu conhecia muito teu pai. O pessoal vem e conta uma história. Ah, teu pai era meu amigo e tal, papapá. Teu pai deve estar orgulhoso de ti. Muita gente fala, sabe? E muitas vezes a mãe fala assim também quando a gente conversa: filho, eu tenho muito orgulho de ti. Teu pai com certeza tem também. Porque, né, como ele não tá mais aqui hoje, a gente foi fazendo alguns investimentos. Hoje a gente tem quase 50% já da propriedade irrigada. E a gente tá, apesar de todas as dificuldades do Rio Grande do Sul nos últimos 6 anos, que tivemos 5 secas e uma enchente, né? Brabo. A gente tá sobrevivendo. Então, cara, eu não tenho dúvidas de que ele tá orgulhoso de mim, da minha mãe, da minha irmã, de nós 3 trabalhando juntos, né? E, cara, só conversaria com ele assim, tipo, pra falar: olha aqui o que eu tô fazendo, né? Tô conseguindo, tipo, colocar os pivôs lá que a gente colocou pra mostrar pra ele, sabe? Então, que eu tô dando sequência no que ele queria, né? Então, acho que Que bom. é por aí. Muito bom. Pra você hoje, o que a família representa na sua vida hoje? Cara, eu sou um cara que eu não sou muito bom assim com essas palavras, mas pra mim família representa, acho que vida. Eu acho que, sei lá, uma pessoa sem família é uma pessoa que não tem uma vida. Eu já escutei muito assim de conhecidos assim falar assim: bah, porque meu pai, não sei o que, se queixando e tal. Depois que meu pai faleceu, se queixando mesmo, sabe? Da família em si, né? E eu escutando quieto, falando: puta merda, cara. Esse cara se queixando do pai dele. Cara, eu daria tudo pra ter o meu de volta, entendeu? Cara, se eu pudesse, sei lá, começar do zero, ser catador de latinha, mas ter meu pai aqui, eu queria ter ele aqui, entendeu? Então eu acho que família é tudo. A gente vê muita família sem condição feliz. Sim. Por quê? Porque tem uma família boa. Então eu acho que a família é a base de tudo, sabe? Se tu tem uma família boa, acho que tu consegue prosperar. Eu acho que a pessoa que não tem uma família legal, eu acho que é uma pessoa que não prospera, assim, sabe? Não sei, eu posso estar enganado. Mas Ela eu é acho base, que né? Família é a família é base. A família é a base de tudo. Nós somos o reflexo dos nossos pais. Às vezes a gente vê uma pessoa assim, tem casos assim, bah, aquele cara, bah, não é um bom pai. Mas aí tu vai enxergar, ah, mas o pai dele não era bom com ele também. É Então, fácil julgar, né? é Mas fácil julgar. Então eu acho que a família é a base de tudo. Não tem. E você aqui, pra gente, levando pro finalmente, você como produtor rural, filho de produtor rural, terceira geração aí, o que o produtor rural, o que você pensa como produtor rural da fé em Deus? O que ela é, se é essencial para sua vida? Não é? O que você imagina disso? Cara, eu acho que primeira coisa, o cara que não tem fé, ele já não é produtor rural, né? Porque eu rezo muito, né? Principalmente antes de pedir alguma coisa, eu agradeço. Agradeço a Deus, né, sempre pelo dia, pelo alimento, né, por estar vivo e pela família que eu tenho, que eu sou eternamente grato à família que eu tenho. E, cara, se a gente não ter fé, a gente não prospera, né? Porque a gente fica lá. Agora, no feriado de carnaval, a família da minha mulher tava ali em casa. Cara, eu tava apreensivo, porque, cara, marcava muita chuva e não tava chovendo. E vindo aquele vento frio, e eu falei:
pá, não vai chover. Cara, eu tava lá nervoso. E a Amanda me falou assim, amor, não perde a fé. Vai vir chuva, confia que vai. Até que, cara, no domingo de noite, pam, choveu. Então, a gente nunca pode perder a nossa fé, né? O produtor rural tem que ter fé. Tem que ter. Porque acho que se não acreditar em Deus, cara, tu tá no lugar errado, né? Não é isso. É. Bom, né, Walter? Se foi bom. Olha, aprender muita coisa hoje. O bom é que a gente sempre aprende com os nossos entrevistados, né? Aprendemos que roubar milho pode não dar prejuízo para o produtor rural, né? Aprendemos que sucessão dá trabalho, mas dá satisfação. E aprendemos, continuamos sabendo que quem tem fé tem um pontinho a mais na corrida, É né? isso aí. Vai longe. E a gente ser focado, né? Focado. Eu acho que até só pra fechar minha última história, né? Que meu pai sempre me ensinou a trabalhar e conquistar as coisas que a gente quer, né? Eu, quando tinha, acho que meus 12 anos de idade, graças a Deus, assim, meu pai e minha mãe nunca deixaram faltar nada em casa, sabe? Pra mim e pra minha irmã. Eles sempre deram tudo do bom e do melhor pra gente. E aí, quando eu era novo, assim, tinha esses 12 anos de idade, tava na praia, e aí eu fui na vitrine de uma loja, lá e vi um relógio. Eu, desde gurizinho novo, assim, sempre gostei de relógio, né? Eu botei o olho num relógio, assim, falei pro meu pai e pra minha mãe, nossa, podia me dar esse relógio, né? Era janeiro. Olhamos o preço do relógio, era R$1.000. Cara, isso em 2010, 2012. Então, tu imagina um relógio de R$1.000 naquela época, pra uma criança, é muito dinheiro, né? E a minha mãe, não, tá louco, já passou Natal e tal, não. E aí, a minha tia, a irmã da minha mãe, ela tinha comprado aqueles quiosques de praia, assim, sabe? Uhum. No Rio Grande do Sul é normal, assim, ter aqueles quiosques na areia mesmo. E eu era acostumado também, quando mais novo, nós ia pra praia ali no Rio Grande do Sul, passava o Natal, daí tá. Às vezes dava o ano novo, meu pai voltava por causa da fazenda, e eu e minha irmã ficava com meu avô e com a minha avó até quase fevereiro as aulas. Cara, e sabe quando às vezes tu olha alguma coisa e tu fala, eu quero aquela coisa? Fui eu com aquele relógio. E aí eu cheguei pra minha tia e falei assim, ô, posso trabalhar contigo aí no quiosque? Porque, né, o pai e a mãe não iam me dar dinheiro. E ela falou, não, pode. Eu nunca tinha trabalhado na minha vida assim, né? Até nunca precisei também, e era novo. Ajudava na fazenda lá, quando tava lá. E aí a minha tia falou assim, a minha tia sempre foi pau-ferro, assim, né? Sempre foi empreendedora e tal. E ela falou, não, tu quer trabalhar comigo, mas o que eu preciso, se tu quer, tu tem que ser garçom na areia. Falei, tá bom. Não tenha medo de serviço, né? Aí ela me falou assim, tu tem duas opções. Ou eu te pago R$50 por dia, ou 10% do que tu vender. Aí eu falei, tá, deixa eu pensar. Peguei, liguei pro meu pai, falei, ô pai, a tia me falou assim, assim, assado. E dava movimento naquela época. O pai falou, não, pega 10% do que tu vender. Tá. Comecei a trabalhar ali e tal. Final de semana, o pessoal vinha de Porto Alegre ali, era um movimento bom, né? Vendia bem e tal. Aí deu poucos dias e eu já tinha uns quase R$500. Peguei a bicicleta, fui lá na loja, olhei a vitrine, tava lá o relógio. Falei, meu Deus do céu, tá quase. Já passou da metade. Continuei trabalhando com a minha tia. E eu poderia muito bem ter pedido dinheiro emprestado para ela, pro meu avô, pra minha avó, mas meu pai sempre me ensinou desde pequeno a não pegar dinheiro emprestado e a também não emprestar. Meu pai sempre falava assim, cara, não empresta dinheiro. Se tu emprestar dinheiro, das duas, uma. Ou tu vai perder o dinheiro, ou tu vai perder o dinheiro e o amigo, né? Então não empresta dinheiro, é que nem dinheiro, mulher, arma, carro, essas coisas não se emprestam. E aí tá, continuei trabalhando com ela lá, até que cheguei lá, consegui milão. Falei, meu Deus, agora tomara que o relógio esteja lá, né? Cheguei lá na loja e tava lá o relógio. Cheguei lá de regatinha, bermuda, chinelo de dedo, o pessoal nem me deu bola. Eu cheguei, quero ver esse relógio aí da vitrine. O cara me olhou com uma cara assim, eu falei, não, por favor, eu quero olhar o relógio, quero comprar. Aí botei no meu pulso, né? Eu falei, meu Deus do céu, sabe? Foi aquele amor à primeira vista, assim mesmo, né? Só que o relógio vinha aqui embaixo, né? Era grandão.
E meu pai também sempre foi aquele cara que falou assim, ó, se for no dinheiro, pede um descontinho, né? Dá uma negociada, sempre, né? Me ensinou a negociar. Falei, tá, e no dinheiro tem desconto? O cara, não, faço 950. Falei, tá bom. Tirei o dinheiro do bolso, que né, minha tia me pagava em dinheiro, era um maço de dinheiro assim. Falei, tá aqui. Aí comprei o relógio, aí com os 50 que sobrou ainda fui no relógio, na relojaria pra Mandou cortar ajustar o você. relógio, gastei mais 20 pila. E tá, e fui embora com o relógio. Cara, não é esse relógio que eu tô aqui, mas o que né, eu tirei como lição disso? De correr atrás do que a gente quer, independente do que precisa ser feito, né? Eu, não tinha às vezes necessidade de trabalhar, porque meus pais tinham condição, mas eu queria muito aquele relógio. Então, para eu conseguir aquilo naquele momento, eu fui ser garçom lá da minha tia, né? Então, até hoje, eu parei de usar esse relógio porque ele começou a abrir a pulseira de tanto eu usar que eu pensei, cara, daqui uns dias eu vou perder ele. Aí eu peguei, ele tá guardado lá na minha casa. Ele tá no cofre lá, mas é um relógio assim, cara, hoje não tem valor, mas pra mim, né? Tem valor. Aí o que eu quero fazer, né? Eu quero pegar e botar ele num acrílicozinho e botar ali em casa, em algum lugar, pra olhar e lembrar da... Ele né? não tem mais preço, Ele não tem preço. mas valor ele Aí, tem. é isso que você falou. É um valor sentimental, né? De... Antes de encerrar, me fez lembrar muito a hora que ele contou da luta dele. O gaúcho contando pro outro, tchê, me envolvi numa briga com o sujeito, mas foi muito ruim pra mim, porque aonde eu bati ele não tava, e aonde ele batia eu tava toda hora. Foi mais, você acertou, mas o rapazinho foi mais preciso, né? É isso aí. Foi bateu mais colocado. Deu uma colocar. Lorenzo, queria agradecer demais você ter vindo aqui conversar com a gente, bater esse papo. E eu achei que foi bom demais, né, Walter? A conversa, muito boa. Eu já conhecia você ali de já ter visto algumas vezes, você conversando uma vez com a Camila, e eu acompanhei umas conversas e tal. E eu gostei demais da gente Que ter conhecido um pouco mais da sua história. Acho legal, achei muito interessante, porque a gente vê as pessoas hoje tendo a repercussão na internet e não sabe como é que é Por trás dos bastidores, né? Que hoje você fala, hoje tá fácil, né? Mas como é que começa, né? Como é que... E tão Dá o primeiro importante passo. quanto isso, tá disposto a falar com a gente. Quer dizer, não mudou como pessoa, né? E mudou as coisas, mas continua a ser um menino simples. Eu falo menino porque eu tenho idade para ser pai de vocês. Então, mas continua sendo o que você é. Você é um menino simples, mas que tem um futuro brilhante. E Pronto. não, vamos comer uma carne lá em Não Me Toque, né, Marte? Com certeza. E, tchê, obrigado vocês, né, pelo convite. Que bom que deu certo agora, né? Fico, de fato, muito honrado em estar sentado aqui com vocês participando, porque muito antes de vocês me fazer o primeiro convite, eu já acompanhava o perfil de vocês, e eu sei que todas as pessoas que sentam aqui onde eu estou sentado são pessoas, assim, muito bacanas. Algumas pessoas que eu já conhecia, acompanhava, admirava, era fã, outras que eu não conhecia, mas que eu comecei a acompanhar. Então eu sei que vocês só convidam pessoas também fodas, né? Pessoas muito bacanas, e para mim é um prazer estar aqui. E vai ser um prazer então receber vocês lá no Rio Grande do Sul para fazer uma carne gaúcha para vocês, para a gente também poder conversar um pouco mais e contar um pouco mais da minha história para vocês e conhecer um pouco mais de vocês também. É isso aí. E nós vamos. Matear e comer um fogo de chão, né? É isso aí, eu no fundo da grota. É isso aí. Obrigado, viu? Valeu. É isso. Esse foi o MF Cast, o podcast do MF Oral.